Olá pessoas, sou o Lilo Rodrigues e vim hoje falar sobre um assunto culinário. Quem não aprecia um prato suculento, saboroso, bem feito, bem temperado, algo que principalmente quando você está com fome, dá aquela água na boca, aquele cheirinho gostoso, né? Que atrai muitas pessoas, muitas delas gostam e optam pela quantidade, outras optam pela qualidade, né? Pelo sabor, pelos nutrientes e tudo mais. Mas enfim, o que é fato é que a maioria dos seres humanos tem um grande prazer em saborear diversos tipos de pratos doces e salgados, das mais variadas origens e ideias possíveis culinárias. Mas o que acontece quando você está saboreando aquele prato, sente aquele cheiro maravilhoso e de repente algo sai fora daquilo que era esperado? Ou seja, você termina de comer, estava tudo lindo, tudo saboroso, mas quando passam algumas horas, em alguns casos imediatamente você tem que correr para o banheiro porque algo caiu mal. Às vezes uma dor de estômago, uma azia, às vezes até uma bela de uma dor de barriga. Você passa uma tarde de rei após o almoço, por exemplo, né? Ou numa noite que você foi se alimentar em algum local ou na sua própria casa. Enfim, você não entende muito bem às vezes por que aquele prato saboroso te fez tão mal. Muitas vezes o cheiro é maravilhoso, mas na hora que você começa a comer, dá aquele gostinho de não quero mais, né? Me arrependi de ter comido esse prato. Mas o que acontece nas nossas casas, né, com relação a isso? Como acontece a contaminação energética da comida? É disso que eu estou aqui para falar hoje. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas vou apontar aqui um dos motivos principais para que isso ocorra. É, por exemplo, quando há discussão durante o preparo do alimento, ou seja, quando as pessoas entram em conflito. Por quê? Há uma transferência de energia, há pesquisas inclusive sobre isso. Tá? Eu vou tentar nos comentários ou na descrição aqui desse vídeo colocar um link sobre uma pesquisa que foi feita com relação à água e ela foi se abrangendo por curiosidade para alimentos também, com relação à emanação de energia, né? Vibrações. Ou seja, você se concentra, ou algumas pessoas se concentram, e a energia vai dando, digamos assim, o tom, dando parte do tempero para aquele alimento, né? Então o que acontece? A cozinha pode ser vista dentro de um lar como um local sagrado. O preparo da comida é um gesto de carinho, né, um gesto de amor pela pessoa que está preparando para com aqueles que vão saborear aquele prato. E o que acontece? Se a pessoa, existe até eu vou chamar de ditado, né, que diz o seguinte: se você sabe que uma pessoa não gosta de você, que ela tem um sentimento negativo com relação a você, não coma e não beba aquilo que a pessoa oferecer, pois aquilo certamente estará contaminado, estará envenenado, entre aspas. Não que a pessoa colocou algum veneno para te fazer um mal, mas a energia dela negativa com relação a você vai transferir, né, justamente isso para o alimento. Ou seja, aquela negatividade foi transferida para o alimento e você vai ingerir aquela negatividade para dentro do seu organismo. Então o que acontece dentro desse processo? Como evitá-lo, né? Como se precaver? Dentro das nossas casas, às vezes nós mesmos preparamos o alimento e acontecem casos da pessoa se sentir mal, né? Ela mesma faz a comida, ela mesma passa mal. Por que isso acontece? Então, em geral, as pessoas que estão no ambiente, vamos colocar aqui um exemplo, a pessoa está discutindo, né, com alguém da família e entram na cozinha discutindo, tem alguém preparando lá, algumas situações assim. Então, o que acontece? Essa discussão que está ocorrendo na cozinha, ela pode se desenrolar de várias formas.
a pessoa que está preparando, ela pode não estar envolvida diretamente nessa discussão. Então qual é o melhor procedimento para ela evitar a contaminação da comida por essa energia? É pedir que as pessoas resolvam esse assunto em outro local. Tá? Aquelas, olha, na cozinha, por favor, não. Para que aquela carga de negatividade, aquela discussão no sentido, você não está discutindo uma tomada de decisão, uma discussão saudável. Aqui eu estou colocando uma discussão ruim, né? Uma briga mesmo. Ou um casal está tendo uma DR ali na cozinha, bem na hora que o marido ou a esposa está preparando o jantar, por exemplo, né? Ou o almoço. O que acontece nesse processo é que a pessoa vai entrar numa sintonia, numa vibração negativa e vai transferir isso para a comida, ou seja, tudo aquilo que foi gerado em termos da briga, da discussão, vai ser transferido para o alimento. Então a melhor coisa a se fazer é o seguinte: se você está preparando o alimento e você não faz parte da discussão, peça que as pessoas resolvam essa questão num outro cômodo da casa, num outro local. Se você for uma pessoa muito zen, mas muito zen mesmo, você vai conseguir se manter numa serenidade e vai conseguir preparar o alimento sem entrar naquela vibração, tá? Sem ser influenciado ou influenciada por aquela situação, desde que você não esteja participando, né, dessa discussão, dessa briga. Mas o que acontece se você está participando? Então veja, você está ali e foi envolvido por aquela situação. Você está preparando a comida, mas a discussão não fazia parte do seu assunto, mas você acabou entrando nela. Você se desconcentrou ali, você se sentiu mal naquele momento com aquelas pessoas discutindo. O ideal é que você se afaste, se acalme, respire, né? Faça 5 respirações profundas. Tá? Você pode fazer aqui, por exemplo, inspira, expira, inspira, expira. 5 respirações dessa, você já começa a retomar a sua calma, a sua serenidade. Afastado ali da discussão. Lave as mãos logo em seguida. Você vai entrar no banheiro ou na cozinha mesmo. Se você tivesse afastado, muito provavelmente você foi para outro cômodo. Tá? Para de fazer o que tiver que fazer ali na hora, né? O que for possível parar, para. Desliga o fogo, se for o caso. Se afasta, respira. Quando você voltar, antes, lave as mãos. Você vai lavar as mãos e fazer o seguinte movimento, tá? Você vai pegar a água, tá? Não precisa ficar com a torneira aberta gastando água, não tem essa necessidade, mas rapidamente você, a hora que você tiver com as mãos higienizadas, você vai derramar um pouco de água e fazer esse gesto que eu estou fazendo agora. Tá? Você está passando a água e limpando a sujeira energética das suas mãos. Aí você vai voltar calmamente para a cozinha ou para o ambiente que você estiver cozinhando. Muitas vezes você de repente pode estar numa chácara, num sítio, e está preparando a comida num ambiente aberto, que não necessariamente seja a cozinha, mas está preparando o alimento ali. Então você volta calmo, tranquilo e purificado. Retoma o seu trabalho. Ah, mas e se eu estiver na discussão, né? Se a DR for comigo? O que acontece? Primeira coisa, não comece a cozinhar se você estiver nesse processo. Tá? Nem começa. Se você estiver no meio do processo de preparação do alimento e iniciar uma discussão, lógico, como eu falei anteriormente, o melhor dos casos é evitar. Mas vamos supor que você esteja na metade do preparo e começou ali aquela briga, aquela discussão. Então o que você vai fazer? Mesma coisa, você para imediatamente de cozinhar. Não continue. Tá? Se você for a pessoa que vai se alimentar,
evite se alimentar daquele alimento, daquela comida. Não consuma aquela comida. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais sensíveis, isso não significa que a pessoa sensível seja uma pessoa pura, uma pessoa boa, linda, maravilhosa, tá? Pessoas, não vamos confundir sensibilidade com processo consciencial, tá? Às vezes tem pessoas muito sensíveis, só que elas não entendem e não sabem lidar com essa sensibilidade, então trabalham mal a energia. Mas pessoas mais sensíveis, independente de serem pessoas com uma consciência mais desperta ou não, mas que tenham essa sensibilidade mais aflorada, elas podem passar mal ao consumir a comida, sentir dor de estômago, desenvolver problemas no fígado. É um processo que muitas vezes ele pode até não surtir um efeito drástico naquele momento, tá? Como eu falei no início, te dá uma dor de barriga ser tão radical assim. Mas é comum acontecer e a pessoa não saber o que faz. Ah, nossa, mas eu preparei a comida do mesmo jeito que sempre. Não, você não preparou. Tá? Você pôs uma carga negativa ali, você envenenou a sua comida. Então, se você for a pessoa que vai consumir a comida, opte por comer outra coisa. Tá? Vai comer fora, vai comer em outro lugar. Ou você mesmo prepare a sua comida depois com calma, com carinho, com amor, né? com atenção dedicada, porque são nutrientes que nós estamos colocando para dentro do nosso organismo. E nutrientes estragados pela sua própria energia ou pela energia de uma outra pessoa não é legal consumir. Então, se você for quem vai consumir, evite. Tá? Se a comida já estiver pronta, não coma. Esse é um conselho que eu dou, né, um ponto de vista meu, de outras pessoas também, de terapeutas inclusive, né, e espiritualistas, mas conselho é que você realmente não consuma. Então, voltando à questão da pessoa que está preparando a comida e está envolvida ali diretamente. Então, pare o processo. Tá? Não prepare o seu alimento, mesmo que seja um lanche rápido, não prepare o seu alimento desse jeito. Tá? Você pode, se for uma coisa que a pessoa chegou e começou a falar, você pode interromper o processo de preparo e falar com a pessoa, resolver a questão, se assim for necessário. Ou então você pode simplesmente pedir, ó, por favor, né, não dá para eu resolver essa questão com você, entrar nesse conflito com você agora. E eu vou parar aqui de cozinhar e a gente vai resolver isso e depois eu volto. Tá? Porque eu já vi casos e casos, tá? Às vezes você presta atenção, observa. Quem me conhece, quem presta atenção em como eu costumo observar as coisas, já percebeu que se eu percebo que eu vou consumir um alimento e havia uma discussão ali, eu não como. Tá? Eu não como e não bebo. Então o que acontece? Quando esse processo está na pessoa que está preparando o alimento, como eu falei, o ideal é quem for consumir não coma, porque provavelmente vai passar mal. O processo é um processo gradual. Ele não acontece, né, a contaminação, o envenenamento, né, que vira um envenenamento a longo prazo. Tá? Se você sempre tem discussões, sempre na cozinha ou no ambiente que você prepara o alimento, você está aos poucos se envenenando, né, gradualmente se envenenando. Você pode até nem ter a sua dor de barriga todo dia, passar mal do estômago todo dia, mas gradualmente você vai se contaminando e vai desenvolver provavelmente uma doença que vai exigir um bom tempo de tratamento. Os animais são grandes vítimas desse tipo de situação, porque muitas vezes a pessoa está lá brigando, né? As pessoas estão brigando ali na cozinha e pegam um pedaço de alguma coisa e dão para o animal que está ali, né, desapercebido. Né? Ele sente aquela energia, mas eles estão... Sabe aquele tipo de pessoa que escolhe brigar na hora de comer? Então, é mais ou menos isso. E há casos e casos, tá, até do animal desenvolver alguns tipos de câncer, tá, por conta desse processo, porque imagina, você tá discutindo, tá brigando com alguém, tá colocando toda a sua raiva, toda aquela sua... Às vezes, vamos colocar aqui uma lista bem pequena de sentimentos, de emoções, que podem canalizar vibrações baixas, negativas,
que contaminam o alimento, né, durante um processo como esse. Então você está colocando ali sua raiva, né, ou a pessoa que preparou, né, as pessoas ali do ambiente, né, estão colocando a raiva delas, frustrações, tristeza, mágoas, rancor, sentimento de vingança. Tá só para colocar aqui 6 sentimentos extremamente negativos que vão contaminar o alimento. Aí a pessoa dá um pedacinho de um alimento ali pro cachorro, né, ou pro gato, para um animal que seja o mascote da casa, e acaba contaminando o animal junto. É muito comum o animal vomitar depois, né, ou ter alguns processos que podem indicar que o animal acabou absorvendo aquela vibração e está jogando aquilo para fora, né? O animal pode vomitar, ele pode também ter dor de barriga, ele pode também se afogar, tá? Com o alimento. Então são alguns processos que o animal sente e pode gerar um efeito negativo para ele. E esses sintomas são sintomas a curto prazo, porque ele sentiu na hora aquela carga e já jogou fora. Que bom, que bom. Agora, se ele não conseguiu jogar fora e foi processar aquilo, a longo prazo isso pode virar um câncer, uma outra doença, tá? E prejudicando o animal a longo prazo, que segura o tranco do dono né, ou das pessoas, né, próximas ali que estão jogando aquela carga negativa. Então, o principal, tá, para encerrar esse vídeo, é você prestar atenção nisso, tá? Um momento que é um momento, como eu falei, né, é algo saboroso, é algo para você reenergizar seu corpo, né, com as vitaminas, com tudo aquilo que seu corpo necessita. Então a alimentação é um momento sagrado, é um momento que as pessoas deveriam respeitar, manter um silêncio, né, manter, digamos assim, uma vez uma amiga minha falou, uma reverência ao alimento e à pessoa que preparou, com respeito e com gratidão, tentando colocar a seguinte mensagem aqui para concluir com vocês. Deus só te deu 3 coisas, né? Não uma, né? 3 coisas: o seu espírito, a sua mente e o seu corpo. E não importa qual o motivo da sua briga, da sua discussão, se você tem razão ou não, logo logo sai um vídeo falando a respeito de eu tenho razão, né? Eu estou certo, eu tenho razão, mais ou menos esse é o título que eu estou pensando em dar para o vídeo. Mas são essas 3 coisas: o espírito, a mente e o corpo. Esses 3 juntos são o seu templo sagrado, são a maior riqueza que Deus te deu. E o alimento é uma coisa que mantém esse seu templo sagrado ativo e em bom funcionamento. Então há que se tomar muito cuidado, ter muito respeito e muita paz, muita harmonia no preparo dos alimentos, porque é o seu templo sagrado que está sendo alimentado naquele momento. Você está colocando coisas dentro do seu templo sagrado. Então aquilo que você ingere tem que estar dentro de uma pureza, dentro de um processo que você realmente continue mantendo aquilo que Deus te deu. Então, quando nós respeitamos o ambiente, tá? Todos os ambientes da casa têm que ser respeitados, mas em se tratando da questão alimentação, a sua comida ela não pode estar contaminada. Não contamine a sua comida e não consuma comida contaminada. Isso, muitas vezes, é necessário um passo a passo, né? Algo gradual, mas é necessário que se haja respeito dentro do processo de preparo do alimento, para que você não gradualmente vá se tornando uma pessoa doente e não saiba por quê. A maioria das pessoas elas não tem consciência disso, não prestam atenção, elas brigam e vão comer, ou elas comem brigando, né? É aquela história, né? Há pessoas que brigam antes, durante e depois da refeição. É um péssimo hábito, tá? Eu chamo de hábito porque geralmente quando isso
se instala, se torna um hábito para essas pessoas e elas não percebem isso. Então é necessário entender todo esse processo. E você que às vezes não se sente bem, né? Se você presencia ou escuta uma discussão e você é uma pessoa, poxa, não me sinto bem de me alimentar, eu perdi a fome. Que bom! Que bom que você perdeu a fome, porque você está respeitando o seu templo sagrado. Então é um conselho que eu passo para todos. Não se alimente de comida contaminada por energia negativa e procure respeitar, evitar todo esse processo, sempre usando a dica que eu falei, né? Se for o caso, procure se limpar. Tá? Se você fez parte da discussão, se você não fez, mas alguma coisa te incomodou, respire fundo em primeiro lugar. Tá? Não continue o preparo, se você estava preparando. Vá lá, respire, se higienize, se limpe dessa energia negativa e retome o processo com gratidão, com amor, e se desligue daquele... Se for para você ficar remoendo, né, vai preparar lá, tá preparando um arroz e tá remoendo aquela situação, esquece. Tá? É melhor ficar sem terminar de cozinhar, porque aquele alimento é um alimento ruim para se consumir. Tá? Você não pode até não sentir isso imediatamente, mas gradualmente isso vai fazendo muito mal para o seu corpo. Então é isso. Deixo vocês com muita paz e com muita luz. Né? Peço a todos que quando prepararem os seus alimentos, preparem alimentos muito saborosos, cheios de alegria, de riqueza, abundância e muito amor, para que todos saiam verdadeiramente satisfeitos e queiram voltar sempre para experimentar aquela comidinha tão gostosa, tão saborosa, ou aquele sanduíche maravilhoso, ou aquela fruta, enfim, aquela vitamina, aquele suco, que foi preparado com tanto carinho, com tanta alegria e que vai te trazer, na verdade, mais energia, mais força para você vencer, ser mais saudável e muito mais próspero. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Valeu!